Quantos aqui estão felizes? Tem gente muito feliz aí, né? Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã que levanta numa manhã como essa e vem à casa do Senhor. Realmente é uma alegria poder compartilhar juntos, né, a presença do Senhor nesse lugar. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 38. Marcos, obrigado, querido. Capítulo 8, versículo 34 ao 38. Amém? Quantos acharam aí? Quem não achou, grita misericórdia. Ô povo rápido, glória a Deus. Deus colocou um tema no meu coração. Sempre quando nós vamos pregar, irmãos, nós não podemos chegar aqui de qualquer maneira, de qualquer forma. Nós temos que buscar em Deus algo que a igreja, que o povo de Deus precisa. Isso começa em mim. Eu vasculhei a palavra de Deus e orei, e pedindo ao Senhor e clamando. Eu preciso de uma palavra, Senhor, que possa impactar primeiramente a minha vida, para que depois eu possa entregá-la ao seu povo. E sempre começa assim, é com um tema, é com uma pergunta. E Deus vai colocando pouco a pouco no coração dos seus servos, aqueles que ministram a palavra, aquilo que Ele quer falar com a igreja. E a pergunta que me veio à mente é: o que significa carregar a cruz? Qual é o significado da cruz? Por que eu tenho que carregar a cruz? E nesse capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nós temos aqui Jesus Cristo dando um ensinamento, trazendo um ensinamento a todos nós, a todos que realmente professam fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. E aqui nós lemos no versículo 34 até o 38, diz assim, palavras de Jesus: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, olha só, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Diga a teu irmão: tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, o homem pelo resgate, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Essas palavras foram ditas por Jesus e eu começo aqui a imaginar as pessoas ouvindo o que Jesus estava dizendo. Amados, o evangelho sem a cruz não é evangelho. Se nós tirarmos a cruz do evangelho, nós tiramos o Salvador, o Redentor. Eu sei que no nosso país aqui não é normal, dentro das nossas igrejas evangélicas, ter uma cruz vazia, por causa da idolatria desse país. No entanto, em qualquer outro lugar do mundo que você vai, a marca registrada de uma igreja evangélica, uma igreja cristã, que professa fé em Jesus Cristo, na frente tem uma cruz vazia.
representando o marco da nossa salvação, representando o marco do perdão de pecados. Mas o que é a cruz? A cruz era um instrumento antigo de execução. Segundo Cláudio Joséfo, um historiador, a cruz, ela veio lá da Pérsia, depois o legado se passou para os gregos e ao romano, e era a mais cruel de todas as mortes, a mais humilhante. A cruz, morria na cruz apenas aqueles que praticavam crimes hediondos, estrupadores, assassinos, ladrões. E a cruz, nós vemos que ela foi a que Jesus Cristo teve que suportar a palavra de Deus, e suportando morte e morte de cruz. Hoje eu pedi para o Ministério de Louvor cantar alguma coisa em relação à cruz. A cruz deve nos atrair, porque foi nela que Jesus Cristo nos redimiu. Foi nela que Jesus Cristo nos deu a oportunidade e a graça da salvação. A cruz é algo tão importante para você e para mim, que entra todo domingo, quizás às sextas-feiras ou às terças-feiras nessa igreja. Ela é essencial, sem ela não haveria evangelho. Porém, porque a cruz é essencial na vida daquele que crê? Gálatas 6,14, o apóstolo Paulo, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, ele diz as seguintes palavras: mais longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. A cruz é o sinal de morte para o mundo. Para aquele que crê em Cristo, ele vive apenas para Jesus. Esse sistema é um sistema falido. Esse sistema, como nós lemos há pouco, é uma geração adúltera, uma geração pecaminosa, uma geração que não quer nada com Jesus Cristo. Mas quando eu e você, meu irmão e minha irmã, entendemos como o apóstolo Paulo, que diz: longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz, ele está dizendo: a minha vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero trazer aqui alguns significados da cruz para a minha vida e para a sua vida. No versículo 34, ele fala de renúncia. Levar a sua cruz, irmãos, quando Jesus fala para você: tome a sua cruz, leve a sua cruz, ele está dizendo o seguinte: olha, renuncie às suas vontades, renuncie à vontade da sua carne, renuncie à vontade que o mundo tem imposto e que você muitas vezes quer praticar. Renuncie a você mesmo. Eu assisti um filme há muitos anos atrás com o Schwarzenegger, e ele era um policial que teve que se disfarçar em uma instituição estudantil. Mas antes disso, o filme começa e ele é aquele cara durão, aquele cara fortão ainda, ele era jovem ainda. E alguém lhe pergunta, ele está na delegacia, prendeu um bandido, e alguém lhe pergunta: por que você é policial? E ele responde assim: meu avô foi policial, meu pai foi policial, e eu sou policial. E quando ele se disfarça de professor para trabalhar lá na escolinha, que ele tinha que pegar um bandido, quando ele foi lá e chegou a diretora, perguntou, porque os métodos que ele usava eram métodos
muito violentos para uma criança. Ela perguntou para ele: por que você é professor? Ele respondeu: porque o meu avô foi professor, o meu pai foi professor e eu sou professor. Às vezes, irmãos, quando falamos de renúncia, nós falamos do nosso ego. Eu sempre afirmei, e creio eu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que o maior inimigo de alguém é ele mesmo. Às vezes nós pensamos: e o diabo, e que Satanás. Você vai para o inferno, irmão, com suas próprias pernas. A decisão é sua, não é do pastor. A decisão é sua, não é de Jesus. É você que decide, e a renúncia é algo muito difícil na vida de um crente, porque Jesus não aceita o crente, aquele que crê pela metade. Ele aceita o crente por inteiro, é 100%, é tudo ou nada. Assim funciona com Jesus. E às vezes você pode se perguntar assim: mas pastor, essa cruz é pesada demais. Se essa cruz é pesada demais, te falta ainda renúncia. Porque no começo renunciar não é uma tarefa fácil. Renunciar não é qualquer um que consegue, não. Nós só conseguimos renunciar com os nossos joelhos dobrados no chão, clamando pela graça e pela misericórdia do Senhor. Renunciar àquela namoradinha e, com perdão da palavra, que é toda gostosinha, e você olha para ela e você fica louco, mas você sabe para onde é que vai te levar aquele relacionamento. E isso não é só para jovens, não. Aquela mulher que passa por você exuberando sensualidade, e a sua carne clama por ela. Mas você entende o poder da cruz. Entende que Jesus renunciou o seu trono de glória durante um tempo para poder trazer para você e para mim e para a humanidade o direito da salvação. E quando você renuncia, você vence. A cruz é pesada. A cruz é pesada, pastor. Para todos nós que temos que renunciar, não é uma tarefa fácil. Eu quero dizer aqui, meus amados irmãos em Cristo, que muitas vezes pensamos em um evangelho que nós não precisamos fazer nada. E quando nós pensamos dessa forma, nós estamos excluindo a minha, a sua, a nossa responsabilidade diante do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Temos que fazer algo, temos que tomar a cruz, temos que renunciar. Renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, renunciar às coisas que nos afastam de Deus. Oh, aleluia. Às vezes as pessoas perguntam, talvez você já se perguntou isso aqui nessa igreja: pastor, as palavras que geralmente estão sendo pregadas aqui são palavras difíceis, são palavras duras. Porém, havia um homem que foi o precursor de Jesus Cristo, que se chamava João Batista. Esse homem, ele pregava com autoridade do poder de Deus.
E quando ele olhava para aquela geração perversa que necessitava renunciar e sair das mazelas que viviam, ele dizia e olhava para eles: raça de víboras. Hoje em dia, crentes em Cristo não querem renunciar. Quando o Senhor usa um homem de Deus, ungido pelo poder do Espírito Santo, uma palavra como essa, muitas vezes se renuncia à palavra e não ao pecado. Mas Deus quer nessa manhã trazer à sua mente, ao seu coração, que eu e você, e que essa igreja, e que o povo de Deus que está espalhado por esse mundo, por esse planeta, necessitamos urgentemente renunciar a nós mesmos. A segunda coisa que eu aprendo com essa palavra, no versículo 35, é que quando você entrega a sua vida a Jesus, você toma a sua cruz e Cristo vive em você. Aleluia! Ah, pastor, mas a cruz é pesada. Irmãos, essa cruz você está carregando é o fardo leve, é o jugo suave de Cristo, pois Ele habita em seu coração. A sua fé faz com que o Espírito Santo de Deus habite em você e você é capacitado para seguir adiante. Entregar é algo muito importante. E Jesus Cristo, Ele não arromba coração de ninguém. Ele simplesmente, como está lá em Apocalipse, no capítulo 3, eis que estou à porta e bato. É você que abre, é você que entrega a Ele as boas-vindas, é você, através de você, apenas você e mais ninguém é que pode abrir esta porta, porque essa é uma porta diferente. Ela só tem a maçaneta pelo lado de dentro, mas ninguém pode abrir para você. Nós poderíamos imaginar que Jesus Cristo está esperando você entregar o seu coração, abrir o seu coração para Ele. Imagine eu chegando ao lado de Jesus, falando assim: não, peraí, eu vou lá, eu vou ajudar ele, eu conheço um atalho, eu vou entrar pela chaminé, pelo telhado, eu vou abrir a porta para que o Senhor entre. Isso não acontece, irmãos. Jesus só entra na vida de alguém quando há uma entrega. E essa palavrinha entrega significa tudo. E alguém pode perguntar: e agora? Como que eu vou fazer para chupar essa manga? É tudo, meu irmão. O Senhor Jesus hoje, através dessa palavra, está te pedindo tudo. Tudo o quê? Ele está pedindo completamente, sem reservas, o seu coração. Ele está pedindo a tua família, Ele está pedindo a tua casa, Ele está pedindo o teu carro, Ele está pedindo tudo que você é, Ele está pedindo tudo que você tem. E olha que eu não prego prosperidade, a doutrina da prosperidade, porque para mim prosperidade não é ter muito, é ter sempre. Mas Jesus pede tudo, sem reservas, para provar você, provar o seu coração, saber se você realmente entregou a sua vida a Ele, ou se isso é história da carochinha. Porque vir na igreja de domingo de manhã ou de domingo à noite, meu irmão, é fácil. Você sentar aqui com o ar-condicionado ligado, quando lá fora está calor e aqui está um clima, um ambiente, ó, maravilhoso, é fácil. Com que base a palavra de Deus pede para que eu entregue tudo? Com a mesma base que Jesus Cristo se entregou.
Ele se entregou pela igreja. Ele se entregou por você e por mim. Não tem lá aquela história lá em Coríntios, diz assim: maridos, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós precisamos nos entregar a Cristo Jesus, sem reservas, 100%, com tudo. Em Gálatas 2:20, meu irmão, diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando o apóstolo Paulo ele escreve isso, falando assim, ó, a vida que agora vivo na carne, não vivo não mais eu, não sou eu mais que vive, é Cristo que vive em mim. É entrega, a mesma entrega que Cristo fez na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo pega essa simbologia e aplica na sua vida e na vida da igreja. E eu e você precisamos estar respaldados nessa verdade. Oh, sem a cruz, meu irmão, não há evangelho. Sem a cruz não podemos prosseguir. A cruz é um lugar de morte, a morte do meu eu e a ressurreição de Jesus Cristo. Por que a ressurreição de Cristo? Porque lá no Éden, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, sabe o que Deus faz, irmãos? Deus pega, olha para aquele boneco de barro, chega a sua cara, a sua face e faz assim. Ele divide parte da sua glória, parte da sua vida. Ele entrega então a sua criação. Mas aquele homem, Adão, ele peca, ele perde a glória de Deus, aquela glória que fazia com que ele tivesse livre acesso ao Pai, livre acesso a Deus, ele conversava com Deus. No entanto, o que acontece é que o pecado traz a separação entre Deus e o homem, e Jesus Cristo veio para fazer aquilo que Adão não conseguiu. Ele não conseguiu permanecer na glória do Pai. Então veio Jesus e se entrega, veio Jesus e se doa, e essa glória é restabelecida. Hoje nós não somos mais chamados de criaturas, mas somos chamados de filhos pela adoção através de Cristo Jesus. A entrega é importante, é um lugar de morte. João capítulo 12, versículo 24, não precisa abrir, mas eu quero que você preste atenção. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Essa palavra está dizendo que a cruz é lugar de morte. Essa palavra está dizendo que eu e você precisamos morrer para que Cristo Jesus seja evidenciado e seja glorificado nas nossas vidas. Ele disse isso a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos começa a coçar a careca, ele devia ter cabelo, não sei. E começa a pensar, como é que eu vou entrar de novo dentro do ventre da minha mãe? Jesus estava dizendo para ele, para nascer de novo, tem que morrer. Morrer para você mesmo. Você está disposto a morrer para o seu ego? Estamos nós com os nossos corações abrasados para podermos dizer, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ontem estive numa cidadezinha aqui pertinho, muito perto, 80, 100 quilômetros. Encontrei com um senhor de 80 anos.
Alguns meses atrás eu estive lá, ele é meu tio, Valdemar Rocha. E ele estava, apesar de conhecer o Evangelho, ele estava muito abatido. A família estava preocupada, porque parece-me que ele estava morrendo. Mas aos poucos, um zumbi, um morto-vivo, ele andava se escorando pelas paredes. Eu fui levá-lo a um banco para fazer uma retirada, e ele saía do carro e se escorando no carro, até chegar à primeira parede da rua que ele encontrasse, e ele ia andando se escorando, e aquilo me chamou tanta atenção. E, irmãos, eu quero aqui dizer algo. Todos nós, da nossa família, pensávamos que ele iria morrer. Até que um dia, ele recebe a oração de um ex-drogado, moço recém-convertido, cheio do poder de Deus. E ele é liberto. E ontem, quando eu comecei a conversar com ele, o estado de graça que esse homem tem vivido é extraordinário. Ele começou a falar comigo, um senhor de 80 anos, irmãos. Ele olhava para mim e dizia: sabe, Elber, quando eu estou no meu carro, ele é taxista. Quando eu estou no meu carro, o Espírito Santo de Deus começa a ministrar no meu coração, e eu não consigo me conter. Eu começo a ter aquela intimidade com Deus. Parece que eu estou vivendo em um outro planeta. Elber, essa mão, esse dedo só serve para uma coisa aqui dentro dessa casa. Eu só desligo a televisão. Eu não consigo mais assistir televisão. Eu não estou dizendo que é pecado, não é nada disso, irmão. É que ele está num outro estado, ele está num outro nível. Ele fala assim: o tempo que eu assisti a televisão hoje é empregado para mim ter um relacionamento com Deus, é para que eu possa estar aos seus pés. E ele começa a dizer: ah, como é bom chorar aos pés do Senhor. Irmãos, o Evangelho e a proposta do Evangelho para mim e para a sua vida é esse: nós não devemos viver nesse mundo conforme as leis desse mundo, mas nós temos que viver uma vida de entrega. E quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, as coisas começam a acontecer no reino espiritual. Nós conseguimos ministrar ao Senhor toda a nossa devoção, toda a nossa adoração, e isso é maravilhoso por demais. A cruz é sacrifício. O que nós estamos sacrificando ao Senhor hoje, eu e você? O que você tem sacrificado ao Senhor? Jesus fez o maior sacrifício de todos. Definitivamente. Ele fala: está consumado. Eu já preguei muito sobre isso aqui. Mas nunca é demais dizer e repetir as palavras de Jesus Cristo na cruz. Quando pregado ali e o povo escarnecendo dele, houve um momento que se fez um silêncio, e o silêncio de Jesus ministrava o coração daqueles que estavam ao seu redor, e alcançou aquele soldado que estava ao pé da cruz. Quando ele grita aquela palavra: está consumado, aquele soldado, aquele que talvez o tinha pregado naquela cruz, ele olha para cima e diz: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. O que temos feito pelo nosso Senhor? Nós temos mais compromisso com o nosso patrão do que com o nosso Senhor Jesus. Não estamos dispostos a sacrificar. Não diga: eu estou fazendo, Senhor. Não diga.
mas diga: Senhor, eu preciso sacrificar ao Senhor. Eu preciso renunciar, eu preciso entregar. E para isso, tem que ter algo muito importante que também faz parte daquele que carrega a sua cruz: coragem. Versículo 38, ele fala sobre essa coragem de Jesus. A cruz era o símbolo de vergonha, a cruz era o símbolo de condenação. Jesus, ou você acha que, o que você faria, sabendo que é a morte mais doída que se tem? Nós vemos mortes bárbaras nos dias de hoje, não é? No entanto, nada se compara a uma crucificação, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus, mas ele não usurpou, como diz a palavra, ser igual a Deus, quando aqui encarnado, foi até a cruz como homem. E tem que ter coragem, irmão. Irmã, tem que ter coragem. Ele disse lá no Getsêmani: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas a coragem, ele não desiste. Mas faça-se a sua vontade e não a minha. E ele vai até a cruz, é humilhado publicamente, mas ele não deixa de cumprir a sua tarefa, aquela na qual, se não tivesse sido cumprida, nem eu e nem você teríamos na vida prazer de dizer: olha, eu sou feliz porque quando eu deixar essa carcaça, eu vou para um lugar separado por Deus, feito especialmente para mim. Romanos 1,16 reflete muito bem essa coragem, porque tem muita gente que tem vergonha do Evangelho. Tem gente, irmãos, vou dizer algo engraçado aqui. Para mim era inusitado. Eu cheguei aqui, quando eu cheguei no Brasil, foi acho que uma das primeiras vezes que eu saí com o pastor Osmi no carro. E nós estávamos no centro da cidade, irmão, no carro, dentro de um carro bonito, branco. E tem um irmão aqui da igreja que estava na calçada, assim, coisa como daqui naquela parede, assim. O pastor Osmi deu um grito, falei: Pai do Senhor, irmão! Eu falei: agora o irmão vai murchar. O irmão gritou mais alto que ele lá no meio do povo. Acho que o povo pensou que o irmão era louco. E ele gritou: Pai do Senhor, pastor! Você teria vergonha de entregar a paz que vem de Deus para alguém no meio de uma multidão? Nós fomos ao cinema. O pastor Osmi achou que eu ia afinar. Eu estava sentado longe dele, ele estava chegando, eu já estava sentado. Nós fomos assistir aquele filme Quarto de Guerra. O pastor Osmi falou assim: Pai do Senhor! Eu já gritei: Pai do Senhor! Sabe por quê, irmão? Olha aqui que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 1,16. Muito conhecido esse versículo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E eu quero acrescentar alguma coisa aqui, e também aqueles que estão nessa igreja. Somos nós esse povo, irmãos. É eu e você. Você é escolhido. Em nome de Jesus, nessa igreja não vai ser uma igreja inchada. Você não vai ser um esquenta-banco nesse lugar, mas você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir aqui essa mensagem, que eu creio que veio do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida.
que somente quem passa pela crucificação recebe a ressurreição. Por isso, meu irmão e minha irmã, preste bem atenção. Não abandone a sua cruz. Tem a história de uma multidão que caminhava, cada um com sua cruz nos ombros. E essa cruz pesada, cada um carregava a sua, e havia um homem no meio daquela multidão que pensava: está muito pesado, eu vou cortar um pedacinho. E ele corta um pedaço daquela cruz. Mas no inteirinho do seu caminhar, ele ainda sentia aquela cruz pesada. Olha, você quer saber? Eu acho que não vai ter problema nenhum, eu vou cortar mais um pedacinho dessa cruz. E assim, por várias vezes aconteceu que ele, cortando pedacinho por pedacinho, a sua cruz ficou mais leve, a sua cruz ficou mais cômoda para se carregar. Ele parece-me que havia descoberto o que muitos não tinham descoberto: uma maneira de carregar a sua cruz com menos sofrimento. Mas em determinado momento existia um grande abismo, e que para se atravessar aquele abismo, as pessoas que estavam carregando aquela cruz pesada se colocava sobre um lado do outro do abismo e atravessava. E consequentemente essa cruz lhe era retirada. E ao chegar a vez daquele homem, ele foi estender a sua cruz, e ele não pôde atravessar para o outro lado. Esse é o caminho da salvação. Não pense você e eu, ou qualquer outro crente, que você vai chegar no céu com a sua cruz cortada, com a sua cruz levinha. O peso da sua cruz é exatamente a medida para você colocar ela entre um lado do outro desse grande abismo. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, eu preguei sobre esses versículos algumas semanas atrás, e eu quero terminar apenas lendo esse versículo e orando com você. Está lá em 2 Coríntios, agora sim eu quero que você possa abrir e ficar de pé, por favor. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 17 e 18. Amém. Não precisei nem chamar. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, nessa manhã, por um ato de fé em Cristo, dizer assim: Senhor, eu quero sim tomar a minha cruz. Sem a cruz, Senhor, eu não vou conseguir, porque essa é a minha parte. Hoje eu sou tocado pelo Espírito Santo de Deus a chamar algumas pessoas aqui à frente.